Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: pois nada se compara a quem vai a Jesus, ouve a sua palavra e a coloca em prática. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes, nós temos uma visão equivocada das coisas, onde Deus precisa nos procurar, e é justamente o contrário. Jesus, no Sermão da Montanha, ele dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Então, para mim, no meu ponto de vista, isso prova apenas uma coisa: que se nós estamos cansados e sobrecarregados, é justamente pela falta de Deus, é justamente por não estar próximos a Jesus. Mas muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus, e nós devemos fazer isso. Devemos ouvir a sua palavra, ler a sua palavra, buscar a sua presença, orar e louvar. Mas o que adianta eu ouvir o que Jesus diz e não obedecer aquilo que ele fala? Então ontem o finzinho da passagem foi justamente esse: por que me chamam de Senhor, Senhor, se não me obedecem aquilo que eu digo, se não fazem aquilo que eu mando? Então não adianta nada a gente buscar a orientação de Deus, se no final, se Deus não falar o que você quer ouvir, você vai tentar outras formas de conseguir aquilo. Como se o importante não fosse a salvação, mas fosse os seus interesses próprios e particulares. Nós temos que começar a refletir um pouco mais. E a que custo vale tudo isso que nós sonhamos? Será que vale a pena toda essa distância de Deus? Viver sobrecarregado, viver cansado, viver com um sentimento que está sozinho ou abandonado? A tribulação, ela sempre vai vir. A batalha espiritual, ela está acontecendo todos os dias. Todas as vezes que eu não entendo como Deus agiria naquele momento e eu tento resolver o problema do meu jeito, certamente que eu larguei da mão de Deus para começar a deixar que o mal praticasse na minha vida. Sempre que eu coloco os meus interesses acima de todas as coisas, que eu não consigo entender as outras pessoas, aceitar que cada um tem o direito de fazer o que quiser, do jeito que quiser, e nem sempre vai ser do jeito que eu quero ou do jeito que eu imagino. Mesmo Jesus escolhendo Judas como um de seus discípulos, mesmo ele andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ele teve todo o direito de fazer o que fez, que foi entregar o nosso Senhor a ser morto. Então uma coisa que nós temos que aprender é que cada pessoa tem o direito de ser o que ela é. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é porque foi por vontade própria, não foi uma obrigação. E isso é fazer algo de coração, é você fazer porque você quer, não porque você é obrigado, ou porque o outro isso, o outro aquilo. Você tem que sentir o que Deus coloca e seguir sempre aonde Deus diz para você ir. Se a gente vai lá em Lucas 6, versículo 48 e 49, a palavra do Senhor lá diz assim: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição, ela foi completa. Quem está dizendo essas palavras é Jesus. E essas palavras, elas foram ditas justamente depois daquele questionamento.
por que me chamam de Senhor se vocês não obedecem o que eu digo? E aí ele faz uma comparação de como uma pessoa que ouve as palavras dele e a coloca em prática, como nada se compara a essa pessoa. Como na vida dessa pessoa pode acontecer o que for e essa pessoa ela vai se manter de pé, porque justamente os alicerces dela estão no Senhor e não nas coisas desse mundo e não nas coisas que ela acha. E Jesus diz, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então, se a gente começa notando o exemplo, nós vemos que a pessoa, ela tinha um sonho. E que sonho era esse? Construir uma casa. E como eu construo uma casa? Será que é simplesmente eu olhando a casa por fora? Nossa, a casa está pronta, ou não? Ele se preocupou com aquilo que ninguém poderia ver, que é o alicerce. Então ele cavou fundo, ao invés dele gastar tempo subindo paredes, que é o que todo mundo vê, a aparência das coisas, ele gastou tempo fazendo a fundação, aquilo que ninguém vê, aquilo que iria sustentar a casa. E na nossa vida nós vivemos atrás das paredes e não atrás do alicerce. E o que é o alicerce? O alicerce é aquilo que ninguém vê. É os dias que você orou sozinho dentro do teu quarto, é o dia que você leu a palavra de Deus, é os dias que você perdoou, que você ajudou sem receber nada em troca. É os dias que você praticou exatamente aquilo que Jesus disse. Porque a diferença entre as duas pessoas aqui é uma só. Ambas queriam ter uma casa. Uma fez da forma que Deus dizia, ouviu as palavras de Jesus e seguiu os seus ensinamentos, e a outra simplesmente fez o que ela queria e do jeito que ela queria. E aqui uma coisa ficou clara, que a inundação veio na casa dos dois. Todos nós vamos passar por dificuldades, por momentos de contrariedades, por coisas que nós não imaginávamos que poderia acontecer. A diferença é, depois que tudo aconteceu, qual vai ser as consequências disso para as nossas vidas? E uma ficou bem claro, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Quem é o construtor da tua vida? Quem tem escrito a tua história? Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem se orientado? Quem é o teu Salvador? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu amor? Então nós sabemos que apesar das dificuldades que possam acontecer na nossa vida, nada vai nos abalar e nós vamos continuar de pé, independente do que aconteça. Porque as coisas elas podem ficar difíceis, mas com Deus todas elas são possíveis. Então essa é a pessoa que ouve a palavra de Deus. Quantas pessoas não recebem esse devocional e começa a ouvir e começa a se sentir bem, só que não deixa o tempo suficiente esse alicerce ser construído. Já acha que está pronto, já acha que ficou uma pessoa melhor, já acha que mudou, e quando a gente vê a vida dessa pessoa, ela está novamente patinando nos mesmos erros e acreditando nas mesmas coisas. Então nós vamos ver sobre a segunda pessoa, que também tinha um sonho de construir uma casa. Só que ao invés de gastar tempo no alicerce. E o que é o alicerce para Deus? É nós sabermos ficar em silêncio, é nós sabermos ficar parados, é nós sabermos que às vezes nós não precisamos fazer nada. Porque quando a gente está tomado pelo mal, cada atitude que a gente faz piora as coisas. Quando você está tomado por raiva e por ira e começa a discutir e falar, cada hora você diz uma coisa pior para outra pessoa. Mas a verdade é que aquilo estava escondido dentro do teu coração. E quando nós nos arrependemos das coisas que nós dizemos, nós mostramos ao outro aquilo que estava dentro de nós e que nós não gostaríamos mais que isso estivesse. E começamos a repreender. E a palavra continua. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, e não as obedece,
Então não adianta ouvir o devocional, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você frequentar a igreja, se for para você não obedecer aquilo que Deus diz. Sim é sim, não é não. Qualquer coisa que passar disso, como a palavra nos ensina, vem do maligno. É como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. É aqui quando nós começamos a imaginar que a casa ela precisa ser construída. Porque eu estou ficando velho. Porque eu estou sempre colocando razões humanas para apressar o processo. Sem o alicerce, essa casa sempre vai cair. Quantos relacionamentos você já teve? Quantos deu certo? Quantos casamentos você já teve? Quantos deram certo? Será que o problema é o quê? É as pessoas? Será que sempre é as pessoas? Vamos continuar de novo ainda vivendo aquilo do Adão e Eva, de colocar a culpa um no outro? Nós conversamos sobre isso. Será que resolveu? Será que Deus olhou isso e aceitou essas desculpas? Ou não, os dois foram punidos? Então, enquanto você continua achando que as pessoas são ruins e você é a melhor pessoa do mundo, porque você tem pressa, porque você está sem tempo, a tua casa ela vai continuar caindo. Por enquanto, você vai ter que olhar a tua vida e ver que você não tem nada. Porque quando nós vivemos desse jeito, nós entendemos o tamanho da dependência que nós temos de Deus e começamos a reconhecer tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Então eu não preciso ter pressa de mostrar um relacionamento para as pessoas, eu não preciso ter pressa de mostrar o sucesso, eu não preciso mostrar a colheita, eu não preciso mostrar nada, porque o alicerce ninguém vai ver. E aqueles que estão tentando mostrar alguma coisa, principalmente de espiritualidade, aqueles que querem arrotar virtude. Nossa, você não vai na igreja? Você não frequenta a comunidade? Você só lê a Bíblia na sua casa? Porque não sei o quê. E aí? E a casa dessas pessoas vive caindo, né? Você não consegue olhar essas pessoas negando o mundo. É sedutor demais, tem que estar no meio dos outros, tem que estar com o copinho na mão, tem que estar com a carinha. Você pode se arrumar, você pode se sentir bonita, você pode tudo. Você não pode só achar que isso é necessário para que as pessoas possam te admirar, porque o coração, ele não precisa nem de olhos para ser vistos. Então, se eu apagar a luz, quem é você? Se eu tivesse que ouvir apenas as tuas palavras, quem é você? Será que você conseguiria conquistar alguém apenas pelo seu coração? Ou precisa do complemento da tua aparência? E aí? Só que aqui tem um ponto, que às vezes a gente esquece. Porque acha que Deus é esse Deus de brincadeira. Porque se você chegou até Jesus, ouviu as palavras de Jesus, se arrependeu por algum tempo e depois disso simplesmente voltou ao mundo achando que já estava forte o suficiente, que já tinha tido um encontro, eu fiz o meu acampamento, agora eu estou blindado, agora, aquela loucura. E aí, você acha que a tua vida vai ser como? Melhor ou pior? Você acha que você usa os demônios através de Jesus para sair da tua vida e depois você não precisa mais de Jesus para te proteger? Você acha que esses demônios eles não vão voltar a hora que perceberem que a tua vida já não tem mais Jesus? Ou não, isso é uma viagem da minha cabeça. Será que Jesus disse isso na palavra também ou eu estou inventando? Ou você não tem entendido o que você tem sentido, o que você tem passado na tua vida? Lá em Lucas 11, versículo 24 a 28, a palavra do Senhor, ela diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontra e diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Quem disse essas palavras? Jesus. É continuação do ensinamento acima.
Então, o que acontece na nossa vida? Jesus, ele entra, nós nos arrependemos, aquele espírito imundo sai de nós. Beleza. Só que eu tenho que manter essa casa em ordem, eu tenho que manter essa rotina, eu tenho que obedecer essa palavra. Porque se eu discordo do que o Deus diz, eu estou concordando com o que o mal fala. Porque não tem meio termo. Aqui que está o negócio que você precisa entender. Se Jesus disse não e você recebeu um sim, é o sim do diabo, não é o sim de Deus. Nós temos que perder essa mania que nós temos, que se o pai não deu, a mãe vai dar. Se fulano não fez, fulano vai fazer. De procurar sempre uma brecha ou algum lugar. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares árduos procurando descanso. O que será que sobrecarrega, que a gente se sente cansado? Será que é esse espírito que nos oprime? Será que quando nós estamos cansados e sobrecarregados, não é uma multidão de demônios que está dentro de nós, pesando nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos? E quando nós vamos a Jesus, ele nos dá alívio sobre esses demônios? Será que não é sobre ele que ele está falando? E olha quando ele volta, como que está a casa? Eu voltarei de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Quem será que colocou as coisas em ordem dentro daquela casa? Então, se a casa está varrida, é sinal que antes aquela casa era suja. Se a casa está em ordem, é sinal que aquela casa era desorganizada. Como é a tua vida hoje? Como é os teus sentimentos hoje? É 8, 80, cada hora está sentindo uma coisa, tem hora que está rindo, tem hora que está chorando, tem hora que entende, tem hora que não entende nada, tem hora que faz, tem hora que tem preguiça, é sempre mudando, é sempre os extremos. Pelo que eu estou vendo na palavra, onde Jesus vive é diferente. A casa está varrida e está limpa, está purificada. Os nossos pensamentos estão em paz, estão tranquilos. Nós não temos ninguém para perdoar, nós não temos nada para culpar, nós não temos ninguém para julgar. A culpa que tinha a gente colocou em nós, conversou com o Senhor, admitiu a nossa culpa, pediu perdão, liberou perdão, amou, fez. Então nós estamos com a casa em ordem. Só que se você faz isso só quando você tem algum tipo de interesse. Fiz uma campanha na igreja, o jejum de Daniel. O jejum da vassoura ungida, eu vou varrer minha casa e só vive disso. É sempre de campanha, é sempre de intenção em intenção, de período em período. Vou fazer a quaresma aqui. Não vou beber, não vou comer chocolate, não vou tomar refrigerante, é só aquele período, é 40 dias limpando. Aí o demonião olha e falou, opa, a casa tá limpa, agora nós vamos voltar, hein? Você acha que ele volta sozinho? Não. O que ele faz? Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, entram e fazem o quê? Passam a viver ali. Então no templo do Espírito Santo se tornou o templo dos demônios. E aí você começa a olhar a vida dessa pessoa. É bebida, é droga, é mágoa, é palavrão, é colocando a culpa nos outros, é se iludindo do tempo que servia a Deus, do tempo que fazia, que não sei o que. Você pode olhar que a vida dessa pessoa antes tinha igreja, porque a casa estava limpa e vazia. E agora? Agora não tem. Então o importante é o que nós fazemos hoje, o que você fez ontem, já não existe mais. Você precisa tomar um pouquinho mais de conhecimento das coisas, tem que ter vergonha de falar que no passado serviu a Deus. Se a tua vida hoje é uma vergonha para Deus. Sabe o que está faltando? Arrependimento. Porque se lá atrás aquela casa ficou limpa e vazia, foi porque você se arrependeu. Só que aí virou soberba, aí quis culpar os outros, quis culpar a Deus, quis perseguir pessoas, quis colocar a sua esperança nos outros. E aí? Hoje está pior do que estava. Tá pior do que estava. E aí, eu tô desejando mal? Não, essa é a verdade que nós precisamos entender. Ou a gente faz e obedece, ou vai vir a tempestade e a casa vai cair, a vida vai ser destruída. E a tua vida hoje? Então você tem que gastar tempo agora na onde? No alicerce. Ao invés de você ficar procurando uma solução, você deveria estar encontrando o arrependimento. Você deveria estar procurando a razão. Entendeu? A razão das coisas que têm acontecido na tua vida. Porque nada se destrói. Enquanto a mulher sábia edifica a casa, o que a tola faz? Ela destrói com as mãos. E aí você vai falar assim, não, mas eu sou tola, mas não é culpa minha, a culpa é do fulano. Não, de novo, vai pôr a culpa em alguém, vai puxar a carta do Adão e Eva de novo. A culpa é tua, Porque Deus mentiu. Se a sábia consegue edificar, se a sábia consegue destruir, então a culpa é de quem? Eu não estou entendendo.
Eu prefiro acreditar em Jesus do que em você, porque você não está sendo um bom exemplo de nada. E aí, enquanto Jesus estava falando tudo isso, fazendo aquele sermão, veio uma pessoa lá no meio e disse: enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Então essa mulher, tomada por um sentimento, quis olhar e falar assim: não, a glória de Jesus está na mãe dele. Não, vamos usar a mãezinha, vamos usar a mãezinha, porque é a intercessora, Jesus deve ter, assim, uma percepção diferente, porque não veio para ser ele, o nosso Senhor, veio para ser o filho, É igual quando você pega uma mulher que essa daí é a esposa do fulano, é a esposa do ciclano, não é nem tratado pelo nome, é tratado por alguém que é mais importante. E aí Jesus olhou para aquela mulher e disse, antes ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então ele colocou a responsabilidade na onde? Em quem ouve a palavra, esse é feliz, e não nas pessoas. E eu não entendo, sinceramente, eu não entendo porque tem essa obsessão de querer tirar a glória de Jesus e querer colocar em alguém, como se ele não fosse o suficiente, como se precisasse de intercessores, como precisasse de pessoas para falar com ele. Você quer conversar? Conversa diretamente com ele. Você quer agradar a Jesus? Você quer se tornar uma pessoa incomparável? Porque é isso que a palavra fala, que nós nos tornamos incomparáveis. Quando que eu me torno uma pessoa incomparável? Como que eu me torno uma pessoa acima da média das pessoas nesse mundo? Primeiro, eu vou a Jesus. Segundo, eu escuto Jesus. Depois, eu coloco em prática aquilo que Jesus diz. Aí eu estou pronto para viver. Antes disso, a tua casa vai continuar caindo. Então, antes de você achar que o teu fracasso é a culpa de alguém, o teu fracasso é teu mesmo, que teve pressa demais de levantar as paredes sem ter um alicerce. Então, mas o tempo passou. Mas passou? Então, depois de tanto tempo você não entendeu? Vai continuar insistindo do mesmo jeito? Vai continuar do mesmo jeito? Do mesmo jeito? E você acha que você vai pegar uma pessoa que não construiu o alicerce também, vai entrar dentro de uma casa e a casa dela não vai cair? Você acha que essa pessoa não vai entrar na tua vida com 7 demônios dentro, fazendo uma bagunça? Você acha que essa pessoa não vai ficar dando alfinetada? Não vai ficar te acusando? Não vai ficar te infernizando? Olha o termo que a gente usa, fica me infernizando. Você acha que não vai vir as pessoas infernizar com 7 demônios dentro? E como é que tira esse negócio da pessoa? E às vezes é o teu amigo, que você tá ali fumando um baseadinho junto, um negocinho junto. Você é o cristão. Você é aquele que entregou a vida a Jesus e tá ali no meio daquele povo inteiro. E aí, como é que a gente diferencia? Não, em mim não tem demônio, não. Eu faço as mesmas coisas que todo mundo faz. Você tem que parar de se enganar. Porque se você precisa buscar alívio nas coisas do mundo, é sinal que as coisas de Deus não estão com você, porque as duas coisas elas não se misturam. Então você já sabe, eu sempre digo, leia a palavra de Deus. Eu tenho que colocar depois, e pratique a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que a tua vida ela vai se transformar de um jeito, mas de um jeito. Pare de culpar as pessoas, coloque a culpa em você. Busque Jesus, tire esse sentimento de cansado. Ele vai deixar a tua casa limpa e organizada. Continua buscando a palavra e praticando, que essa casa vai continuar limpa e organizada. Aquele sentimento de cansado, de sobrecarregado, ele vai sair de você. Só que se você não se arrepende do que você faz, não adianta nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa entender que existe um mundo espiritual, que Jesus ele expulsava o demônio das pessoas, que não é porque uma pessoa ela se diz ou se rotula de uma denominação cristã que ela está com Cristo. Porque a gente nota que nesse mundo espiritual o que vale é o comportamento. E se eu não enxergo Jesus no comportamento das pessoas que se dizem dele, essas pessoas não estão com ele. Jesus precisa ser mais que as nossas palavras, ele precisa ser praticado, ele precisa ser visto no nosso dia a dia. Nós somos pecadores. E eu sempre falo, eu sou um lixo. Não é porque eu leio a Bíblia que eu sou melhor do que ninguém, mas eu me torno melhor cada vez que eu consigo praticar aquilo que Jesus diz, que eu faço aquilo que ele me ensina. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.
feliz a nação que Deus é o Senhor. Um bom dia.